pedidos para que o Hamas se desarme completamente. Isso é algo que o Hamas está disposto a fazer? Primeiro, ninguém pode nos negar o direito de resistir por todos os meios, incluindo a resistência armada. Agora você está dizendo que não quer e não vai se desarmar. Que sem a interferência pessoal do presidente Trump, depois de dar a Netanyahu várias oportunidades, uma após a outra, para cumprir ou terminar o trabalho, e ele falhou no final em concluir o trabalho de acordo com seus critérios, a chamada vitória absoluta, sem a interferência pessoal. A presença do presidente Trump, neste caso, não creio que isso aconteceria para chegar a este fim, o fim da guerra sim. Por isso agradecemos ao presidente Trump e aos seus esforços pessoais para interferir e pressionar Israel para pôr fim a este massacre e chacina. Você também pediu ao presidente Trump que garantisse que o governo israelense, Benjamin Netanyahu, cumprisse suas obrigações. Você confia que o presidente Trump fará isso e continuará pressionando Benjamin Netanyahu? Olha, quando se trata de Benjamin Netanyahu, nós não confiamos nele de forma alguma, nem em seu governo, nem em seu Estado. Temos uma longa experiência com a minagem e sabotagem de acordos com os palestinos, não apenas com o Hamas. Estou falando de décadas de sabotagem de acordos com os palestinos e até com outros países que já assinaram com Israel o chamado Acordo de Normalização, sim. Por isso acreditamos e esperamos que o presidente Trump continue a interferir pessoalmente e a exercer a máxima pressão sobre Netanyahu para cumprir com as suas obrigações, primeiro conforme o acordo e segundo conforme o acordo ser de acordo com o direito internacional como potência ocupante, porque penso que sem esta pressão, sem esta interação pessoal e príncipe do presidente Trump, isso não aconteceria. Como você garantirá que os combatentes do Hamas em Gaza também respeitarão este cessar-fogo e não provocarão o colapso deste cessar-fogo? Não tenho dúvidas de que eles cumprirão o acordo e cumprirão suas obrigações em conformidade. Espero que os israelenses façam isso. Só para deixar claro que o plano de Trump diz que o Hamas não terá nenhum papel na governança do futuro de Gaza. Então você pode confirmar que seu papel como Hamas acabou? Olha, Yalda, e eu tenho que ser honesto com você e com seu público, e sempre fui muito aberto e franco ao responder perguntas. Portanto, sim, estamos prontos para entregar o governo, estamos prontos para ficar totalmente afastados de qualquer governo ou órgão governamental, mas quando se trata do Hamas como entidade, como um movimento de libertação palestino, acho que ninguém pode sobrepor, vir ou excluir o Hamas. O Hamas também está presente na Cisjordânia, o Hamas está presente em Jerusalém, na diáspora. Portanto, o Hamas não é apenas o governo em Gaza e, portanto, sim, estamos prontos para deixar o governo para um órgão palestino, mas ainda continuamos presentes no território e... E quanto ao desarmamento? Porque você está falando de uma ideologia política, mas também há pedidos para que o Hamas se desarme completamente. Isso é algo que o Hamas está disposto a fazer? Em primeiro lugar, eu já disse todos os outros pontos, exceto as questões ou tópicos relacionados à primeira fase: fim da guerra, retirada, troca de prisioneiros e ajuda. Isso faz parte da segunda ou terceira. Não sei quantas fases, mas isso precisa ser discutido. E essa questão pertence a essas fases e deve ser debatida com todos os outros palestinos sobre o futuro da nossa estratégia de luta pela liberdade e independência a partir desse ponto. Primeiro, ninguém pode nos negar o direito de resistir por todos os meios, incluindo a resistência armada. Podemos oferecer qualquer outra modalidade, como uma hudna ou um cessar-fogo, por 5, 6, 7, 10 anos, em que as armas fiquem paradas. Podemos pensar junto com outros palestinos, residir esse movimento de resistência com países árabes, com países islâmicos, sobre como garantir um período de 15 anos, um tempo, um espaço para fundar o Estado palestino. Mas o que dissemos muitas vezes, só para deixar claro, nossas armas só serão entregues nas mãos de um Estado palestino e nossos combatentes podem ser integrados ao Exército Nacional Palestino.
Antes disso, ninguém tem o direito de nos negar o direito de resistir à ocupação por todos os meios. Agora você está dizendo que não quer e não vai se desarmar. Se você perguntar diretamente, sim, nós não vamos nos desarmar enquanto não tivermos certeza de que isso levará, por qualquer outro meio, à existência de um Estado independente e soberano, capaz de se defender. Em segundo lugar, existem outras modalidades. Aliás, se essa questão é novamente uma pergunta injusta. Essa pergunta deve ser direcionada ao agressor, ao criminoso que cometeu o genocídio, assim como foi feito com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é. Bacia, isso faz parte do acordo, embora esteja escrito muito claramente como parte do 25º ato de Donald Trump. Novamente, aceitou a primeira fase, que inclui o fim da guerra, a troca de prisioneiros, a retirada e a ajuda. O resto dos pontos pertencem a toda a arena política palestina e todos os outros factos temos de discuti-los em conjunto e encontrar maneiras de como podemos avançar em nossa luta pela liberdade e independência. Durante esse tempo, podemos encontrar várias modalidades para depor nossas armas, estabelecer um cessar-fogo de 5 a 10 anos, firmar uma trégua ou qualquer forma de controlar essa questão. Mas, novamente, esse é um direito geral do povo palestino e ninguém pode nos negar isso. Se essa questão precisa ser direcionada, precisa ser direcionada ao agressor e ele deve ser desarmado de suas armas nucleares, armas químicas, armas biológicas que já foram usadas na faixa de Gaza e em outras áreas durante esta guerra. E quanto a uma força política interina composta por pessoas como, e incluindo o papel do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, houve discussões sobre isso e vocês estariam abertos a recebê-los governando Gaza inicialmente? Antes de tudo, fico muito triste toda vez que ouço uma proposta dessas, porque tenho certeza de que os palestinos, depois de 100 anos lutando contra o mandato britânico e a ocupação israelense, já são maduros o suficiente para se governarem sozinhos. Mas quando se trata de Tony Blair, ex-primeiro-ministro, infelizmente nós palestinos, e tenho certeza de que árabes, muçulmanos e talvez muitas pessoas ao redor do mundo têm lembranças muito ruins dele. Ainda lembramos do seu papel nas mortes, na causa da morte de milhares ou milhões de civis inocentes no Afeganistão e no Iraque. Lembramos muito bem que depois de destruir o Afeganistão e o Iraque, ele foi recompensado por seus crimes, tornando-se chefe do quarteto que impôs o cerco à autoridade palestina, primeiro em 2003, com as condições do quarteto, e depois ao governo formado pelo Hamas em 2006. Acho que todos os palestinos, não só os do Hamas, não só os de Gaza, têm uma imagem muito ruim e muito negativa dele. E não acredito que ele será bem-vindo ou que trará uma contribuição positiva nesse caso. Mais uma vez, os palestinos têm muitos técnicos independentes, cráticos ou líderes que podem fazer o trabalho no melhor interesse do povo palestino. Para ser honesto, quando ouço o nome Tony Blair, posso dizer que isso poderia ser a segunda declaração Balfour, 100 anos depois. Estamos revivendo algumas memórias muito ruins do Reino Unido e do mandato britânico. Portanto, ele pode ser o segundo Balfour neste caso. Doutor, Bazin, quero te perguntar sobre o ataque no Catar que atingiu um dos seus escritórios e não acertou as pessoas na sala. Você estava na sala? Conte-me como foi esse momento, como você percebeu que o ataque havia acontecido e o fato de você não estar na sala em que era esperado estar. Alhamdulillah, ainda estamos vivos. Temos uma nova chance de continuar nossa luta pelo nosso povo para alcançar seus objetivos de independência e autodeterminação. Se tivéssemos sido mortos naquele momento, tenho certeza de que não somos mais preciosos do que milhares de nossos filhos, mulheres e pessoas inocentes mortos pelos israelenses.